Todo mundo vendo o arquivo do CETEC aí? Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Maravilha. Então vamos embora lá. Paramos aqui ontem. Vantagens e desvantagens, principais defeitos dos contadores, certo? Senhores, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí à nossa programação de automação industrial, certo? Nós já estamos aí na reta final aí de mais uma semana. Nós já estamos com 7 encontros, 7 aulas, eu acho, se não estou enganado, 6 ou 7 aulas. Semana que vem, a ideia de semana que vem a gente trocar uma ideia mais sobre a parte aqui de sistemas digitais, aula 3, sistemas digitais, e depois nós vamos entrar em circuitos lógicos e diagramas de ladder. Mas, opa, cadê você? Quem que tá entrando aí? Vamos dar continuidade aqui, certo? Então nós vamos deixar 3 e a 4 para a semana que vem. E assim a gente fecha aí daqui a pouco aí, coisa mais rápida, mais uma fase de nossas vidas, certo? Então nós falamos ontem um pouco dos contadores principais e contadores auxiliares. Principais são aqueles que possuem os contatos principais e estão alimentados diretamente à carga comandada. Auxiliares possuem somente contatos auxiliares e complementam a operação do circuito acionando a sinalização, alarmes e outros dispositivos, certo? Vantagens: ligação a qualquer distância, elevada vida mecânica, ocupa pequeno espaço na montagem, garantia de contato imediato, funciona com variação de tensão de mais ou menos 10%. Principais, deixa eu ocultar isso aqui. E vamos professor, estão pedindo para serem aceitos aí na sala. Tem que ter uma paciência aqui com Cacilda, velho. Cadê o negócio aqui que não sai? Certo? Cadê aqui? Vamos lá. Ocupa pequeno espaço na montagem, garantia de contato imediato, funciona mais ou menos 10%. Principais efeitos: aquecimento excessivo dos contatos, desgaste prematuro, pressão fraca, contatos soldados, corte de fio da bobina, vibrações e mais, certo? Estamos aí um desenho explodido de um contador aí. Vamos dar um zoomzinho aí, vamos chegar ele um pouco mais próximo aqui pra gente ver, certo? Vamos começar do 1 para frente. Núcleo fixo, bobina, núcleo móvel, suporte de contatos móveis, carcaça, contato móvel, contato fixo, câmera de extinção, bloco de contatos auxiliares, terminais de conexão, certo? Isso aqui é um explodido, mas na maioria das vezes nós não vamos ter contato com esse tipo de interno aqui, porque são blocos fechados, são equipamentos que são utilizados eletronicamente, não tem a necessidade de uma manutenção, que uma vez que ele, acredito eu, que uma vez danificado, você tem que trocá-lo, não tem como recauchutá-lo, certo? Relé temporizado, dispositivo auxiliar de comando que atua para comutação de elementos de acionamento de motores, alarmes e sinalização, ou onde for necessário o comando por temporização. O nome mesmo já fala, ele é um dispositivo que você regula um certo tempo para algum comando. Ele trabalha temporizando. Daqui a tanto tempo desliga, daqui a tanto tempo você aciona, desliga o motor, aciona o motor. A cada tempo você pulsiona o motor lá de
Liga 1 minuto, de repente eu preciso de uma atividade que eu precise que a esteira rode, vamos dar um exemplo, que a esteira rode 1 minuto e pare 30 segundos, 1 minuto, pare 30 segundos. Põe um relé temporizador aí. Funcionamento de relé temporizador. Ao ser ligado, o relé movimenta o dispositivo de temporização, o qual aciona o contato após um tempo pré-estabelecido, agindo direto ou indiretamente no circuito de comando. Certo? Então, vamos lá. Relé movimenta o dispositivo de temporização, ao qual aciona os contatos após um tempo pré-estabelecido. Já foi que a gente acabamos de comentar. Nós acabamos de comentar. Eu preciso que uma esteira ande 1 minuto, pare 30 segundos. Ande 1 minuto, pare 30 segundos. Agindo diretamente ou indiretamente no circuito de comando. Ele também já está nos mostrando aqui algumas as características do componente. Tipo de relés temporizados: bimetálicos, eletropneumáticos, eletromecânico, motorizado, eletrônico. A regulagem de tempo varia de 0,1 a 30 segundos e até 30 horas ou mais. Então, senhores, nós estamos falando aí de alguns minutos, coisa e tal, mas nós temos relé aí igual de 30 horas ou mais, igual ele está dizendo aqui. Então, eu preciso que daqui a cada 24 horas uma máquina seja ligada automaticamente, um motor seja acionado, uma ventoinha dispare a cada X tempo. Relé temporizador. Vamos falar um pouquinho agora também que são de dispositivos de proteção. Relés térmicos, que são dispositivos construídos para proteger, controlar ou comandar um circuito elétrico, atuando sempre pelo efeito térmico provocado pela corrente elétrica. Senhores, a partir do momento que tem uma condução elétrica dentro de um sistema, dentro de um circuito elétrico, dentro de um fio, dentro de um cabo, não interessa, tem aquecimento. Os fios, logicamente, igual por exemplo aqui, eu estou aqui ligado aqui com o notebook, estou com o fone conectado no notebook, estou com o meu carregador na tomada, certo? Porém, se eu tocar o fio não está quente. Porém, o bloco que tem fazendo a função aqui de estabilizador e de proteção do meu notebook, ele está quente nesse instante, certo? Porque nós temos uma corrente elétrica passando por aqui, por dentro desse circuito, dentro dessas placas, dentro desses capacitores, resistores, indutores e tudo que tem aqui dentro, certo? Está aquecendo ele, os elétrons estão passando por dentro desse componente elétrico, por dentro dessas placas, estão aquecendo esse sistema, certo? Para que isso aqui é um dispositivo teoricamente simples, como nós estamos vendo aqui, eu nesse instante aqui, quando vocês verem a filmagem, eu estou com uma lâmpada aqui do meu lado, com o notebook ligado na tomada. Eu estou fazendo uma situação aqui que praticamente eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, certo? Vou até tirá-lo aqui agora. Só que porém dá uma caidinha de luz aqui para mim, não sei se cai para vocês aí. Eu desconecto, eu não gosto de ficar com fone com o equipamento conectado na tomada. Mesmo sendo que esse dispositivo que eu tenho aqui entre a tomada e o notebook seja um dispositivo teoricamente de segurança, que é um estabilizador, ele tem um disjuntor, ele tem fusível, ele tem placa ali dentro. Se tiver um pico de energia, acredito eu que ele para ali, ele vai queimar. Só que se eu receber essa descarga, eu recebo a descarga através do fone. Esse é um dos problemas que eu tenho receio,
certo? Mas não é essa o foco da aula de automação. Nós temos dentro de circuitos elétricos, grandes equipamentos que trabalham com grandes potências de energia, com grandes temperaturas. Eles, na maioria das vezes, eles têm que ter um sistema de proteção para calor, principalmente para calor, pois se tiver uma sobrecarga no sistema elétrico e um aquecimento desse circuito, esse relé ele tende a desligar o equipamento, entendeu? Já são relés térmicos estabelecidos já com a temperatura do equipamento aquecido, especificado pelo fabricante, é de 80 graus Celsius. 81 graus Celsius ele já desliga o equipamento. Alguma coisa está acontecendo de errado, certo? Aciona a manutenção, vamos encostar aqui para que não tenha problema. Uma das características, aplicações do relé, aplicações dos relés térmicos. As características dos bimetais aplicados nos relés permitem aos mesmos um controle de, olha só o que nós temos aqui, sobrecarga na produção de motores. Eu tenho um sistema, eu tenho uma malha de equipamentos funcionando ao mesmo tempo, que, vamos dizer assim, recebe uma sobrecarga. Nós temos aí motores, vamos tentar dar um exemplo de uma linha assim que reflete bastante equipamentos elétricos. Vamos dar como exemplo o que nós já estamos vindo trabalhando mentalmente aqui, que é uma linha de uma montadora de automóveis. Cara, é muito componente, é muito motor. São muitos componentes, tanto mecânico, elétrico, eletrônico, trabalhando ao mesmo tempo. Se recebe uma sobrecarga vindo da rede, não precisa, a gente fala assim da sobrecarga, não estou me referindo a tempestades, não. Estou falando um pico de eletricidade da carga da própria rede. Teve uma sobrecarga, atingiu a fábrica, passou por dentro da subestação e partiu para dentro da fábrica. Se não tiver proteção, você queima todo o sistema, você queima toda a malha, você queima todos os componentes. Vai motor pro saco, vai bobina, vai painel, vai tudo pro saco, certo? Nós temos controle e aplicação dos relés térmicos também, controle de temperatura de ambiente. Eu trabalhei numa fábrica que a gente tinha uma estufa para uma estufa de secagem e não, esqueci o termo. Eu tô vendo aqui a estufa, mas esqueci do termo. Uma estufa de secagem e manutenção de consumíveis de solda. Secagem e manutenção de consumíveis de solda. E essas estufas eram controladas a temperatura ambiente da estufa, certo? Então tinham lâmpadas próprias para aquecimento de ambiente, certo? Não eram poucas, eram várias lâmpadas para controle, né, de secagem desse material. Esse material ele tinha um controle, além de temperatura, tinha um controle de umidade relativo do ar. Então, se abaixasse a temperatura, aumentava a umidade relativa do ar. Então, tinha que ter um controle dentro desses materiais. E como que fazia esse controle de temperatura? Tinha que ter alguns relés térmicos ali, mediante pelo menos para manter. Não tinha o mínimo, não tinha o máximo, mas tinha o mínimo.
Ele não podia abaixar de 20 graus. Se abaixasse, vamos supor na pior das hipóteses, que a temperatura chegasse a 19 graus, ele acionava mais 2 lâmpadas dentro da estufa. Aí, chegou, aí desligava e as outras lâmpadas mantinham. A temperatura baixou, ligava as 2 lâmpadas, aquecia o ambiente. Aplicação dos eletrônicos, temporização, certo? Que nós já comentamos a relação de manter aí um tempo para trabalhos mecânicos, enfim. Vamos falar um pouquinho de fusíveis, tipo NH, diázide, né? NH e diázides, que são fusíveis, são dispositivos usados com o objetivo de limitar a corrente de um circuito, proporcionando sua interrupção em caso de curto-circuito e sobrecarga de longa duração. Então nós temos 2 modelinhos aí já comentados, certo? Eu peguei aqui para curiosidade, NH. Alguns dos senhores aí que parte da elétrica, vamos falar, os mecânicos acredito que não, mas os elétricos. O que é um fusível NH? Alguém saberia me dizer o que é um fusível NH? Bora! Estou sozinho aqui no meu quarto, falando sozinho. E aí, gente? Professor, mesmo não sei não. Ninguém sabe? Mais um. Também não sei não, pô. Não. Mais um. Eu até peguei. Eu falei, eu fui atrás dessa informação. Também não sei não, professor. Mas Agora, professor, se o William não sabe, meu amigo, aí pronto. Aí pronto. Ninguém professor. sabe não. O William falou, tá falado. Poxa, o homem é desenrolado. Então vamos lá. NH são as iniciais. Eu vou tentar me expressar da melhor forma, hein? Niederspannungsgun Hondestuger. Gostaram dessa aí? William? Conheceu essa aí? Conhece essa? Aí... Traduz aí que eu não entendi foi nada. Traduz aí que eu não entendi foi nada ainda, professor. Niederspannungsgun. Não precisa gritar não, filho da gota. Hondestuger. Fiquei surdo aqui também, Terival. Então, Professor, para de me xingar, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos pegar o foco não. O NH é esse palavrão que eu acabei de falar para vocês, é mais ou menos com a minha pronúncia aqui, que é da língua alemã, que significa baixa tensão e alta capacidade de interrupção, certo? O NH... Oi? O NH significa isso. E quem é esse que tá engasgado aí querendo falar? É, isso que eu tô na guarda aqui. Quem que tá se manifestando aí? William Cordeiro? William Cordeiro? Ah, escuta, professor. Então, fecha o microfone seu aí, meu brother. É que você fica com o microfone aberto, fica com som. Então, vamos lá, continuar aqui. Então, essa Niederspannungsgun Hondestuger significa baixa tensão e alta capacidade de interrupção. O detalhe do fusível.
Os fusíveis são preenchidos. Esse fusível NH, ele é preenchido por uma areia de quartzo de alta pureza química. É a distribuição granulométrica controlada. Esse material conduz parte de calor do elemento para o corpo, que desempenha um papel fundamental no processo de extinção de arco e parte metálica à prova de corrosão. Esse é o NH Niedersbund-Hondsdunger, fusível Diazid. Alguém conhece o Diazid? Já viram o Diazid pelo menos uma vez? Negativo. Negativo. Então, são fusíveis utilizados aí também para controle e proteção de dispositivos, né? Contra a proteção de curto-circuito e sobrecargas. Também são fusíveis. Antigamente, vamos voltar um pouquinho para trás aqui, vamos ver se eu lembro da onde que ficou. Cadê? Ou nós vamos falar ainda? Vamos falar ainda aqui, ó. Antigamente, quando tinha esse tipo de chave em digitores, você ia no mercado, nossa, muito tempo atrás, você ia no mercado e pedia pro cara lá, eu queria um fusível aí de não sei quantos hertz aí, 60 hertz. Aí que você ia lá, comprava lá 3 de 20, entendeu? Muitas vezes tinha 3, tinha 2, tinha 1. Aí você comprava 3 de 20 para dar os 60 Hz, para segurar a entrada da casa. Eles eram de papelão, com filamento interno. Papelãozinho com filamento interno. Aí você ia, próximo dele aqui tinha um encaixezinho, você tirava o queimado, que muitas vezes explodia. O queimado explodia e botava um novo, certo? Esses fusíveis NH e Diazid são dispositivos usados com o objetivo de limitar a corrente do circuito, proporcionando sua interrupção em caso de curto-circuito e sobrecarga de longa duração. O Diazid já é para, acredito eu, um pouco mais para utilizado para longa duração, trabalhos de altas potências, acredito eu que desse, pelas capacidades aí que a gente deu uma pesquisada aqui. Constituição de segurança de ASIC. As seguranças de ASIC são compostas de base aberta protegida, tampa, fusível, parafuso de ajuste e anel. É um explodido também aí do componente, né, cara, mais para conhecimento mesmo, né, cara, porque esses fusíveis, a não ser que você trabalhe na montagem, porque a partir do momento que você dificilmente acredita que você vai desmontá-lo, né, cara. Algumas cores e as correntes nominais correspondentes ao tipo de fusível e as cores dele. Intensidade de corrente e cor. Então nós temos aqui as capacidades dele, né? Como resistores também tem suas combinações de cores para alcançar o valor de ohms. Nós temos aqui por cores também os valores de amperes. Então acredito eu imagino também que o pessoal que trabalha no ramo, que utiliza esse tipo de componente, eles batem o olho na cor marrom, já sabe que é de 4 amperes. Porra, o vermelhão 100 amperes. Pega um branco pra mim. Nós já sabemos que são intensidade de 50 amperes. Então tem bastantes aqui, né, cara? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cores. Identificando aí suas capacidades em amperes. Professor, tem vermelho aí 2 vezes, em 10 amperes e 100 amperes. Verdade, hein?
Verdade, hein? Olha só, isso aqui é um problema, hein? Seríssimo. Você imagina você pega... Pois é. Pega E troca aí na hora, né? Troca aí na... Aí, meu amigo, isso aí é... Precisa um fusível de 10, você chega lá e bota um de 100. Entendeu? Aí ferrou, pô. Isso aqui tá com... Aí vai tirar toda a proteção do circuito. Ah, meu amigo, não tem circuito que segure isso aí não, cara. Ou precisam de 100 e você põe um de 10. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar desarmando por sobretensão. Sobretensão não, sobrecorrente, na verdade. Realmente, é. Professor, é a tabela que tá errada ou isso aí existe mesmo? Não, cara, eu acredito que esteja errado, sim. Acho que na construção da apostila aí... Porque não pode, cara. Você não pode ter... Se você tem um código de cor, ainda, lógico, em potencializado de 10 ainda, você põe um vermelho de 10 e um vermelho de 100, e se mistura. Você mesmo comentou, mas se mistura isso aí. Certo? Mas bem observado. É verdade. Não pode. Deu Ctrl C e Ctrl V aqui, comeram bola aqui. Eu acredito que comeram bola. Que não pode ter duas. Se já é diferenciado por cor, para não ter problema, além da cor, a capacidade em ampere, imagina, em ampere ainda, trabalhando em corrente, tá louco? Você explode, você queima tudo, você queima, se curta tudo aí, cara, entendeu? Mas vamos pra frente, que não é isso aqui que vai mudar a nossa vida, mas eu vou comentar com o pessoal do CETEC aí para fazer uma revisão, ver da onde que tiraram essa informação para que seja corrigida, né, cara? E a gente retorna para vocês aí. É verdade. Certo? Professor, o povo continua pedindo para entrar na sala. Quem que é o retardatário aí? Ah, o Kleber Bias não vai entrar não, mano. Pode voltar. Aí, ó. Vocês escutam esse barulhinho também? Tudo. Fernando Santana, Fernandão. Boa noite, professor. Opa, boa noite. Senhores, olha, eu tô dando uma passada rápida, mas eu peço que os senhores deem uma olhada na apostila, que dentro desses, entre os slides aí e tópicos, tem bastante informação aí relacionada aos componentes aí, viu? Certo? E nós vamos preparar uma atividade para vocês aí também. E logicamente não vai ser nada que fuja do script nosso aqui dessa apostila, certo? E eu peço que vocês dêem uma olhadinha aí numa horinha vaga aí, passa um olho aí, dá uma olhada aí, que tem bastante coisa interessante aí, certo? Vamos falar um pouquinho aí da fusíveis tipo retardado, tipo rápido, tipo ultra rápido, certo? Fusível tipo retardado suporta elevações de corrente por certo tempo sem ocorrer a fusão. É indicado para a proteção de circuito onde existem cargas indutivas e capacitivas. Fusível tipo rápido é a aplicação mais específica. Não suporta picos de corrente. É usado em circuitos predominantemente resistivos. Fusível ultra rápido é de aplicação mais específica ainda. Não suporta pico ou surto de corrente. É utilizada predominantemente em circuitos eletroeletrônicos. Você imagina? Lá na nossa primeira aula, nós falamos muito
em relação a parte de automação, parte de robótica. Eu mostrei um videozinho para vocês lá de uma célula de robô numa linha de montagem. Imaginem, eu mesmo não conheço, eu nunca tive a oportunidade ainda de me deparar com um circuito desse. Mas você imagina o circuito de comando de um robô que faz aquele tipo de trabalho, controlado por CLP, controlado por programação, com movimentos precisos. A placa de circuito desse cara, você acha qual desses 3 tipos aqui nós usaríamos para um circuito desse aí? Alguém pode falar? Repete a pergunta, por favor, professor. Ultra rápido aí, professor. Ultra rápido. Certo? Nós temos 3 tipos de fusível. Certo? Nós temos o retardado, que suporta elevações de corrente por um certo tempo, sem ocorrer a fusão. E é indicado para proteção de circuito onde existem cargas indutivas e capacitivas. Fusível tipo rápido, que é de um pouco mais específico. Não suporta picos de corrente e é usado por circuito predominantemente resistivo. E o tipo ultra rápido, que é a aplicação mais específica ainda. Não suporta pico ou surto de corrente, é utilizado predominantemente em circuitos eletroeletrônicos. Então, amigão, a corrente tendeu a querer fazer um pico, tendeu a ter um surto, qualquer coisa ele já desarma. Não pode ter erro, a corrente tem que ser constante. Uma vez, porque vou fazer uma pergunta a todos. Conhecem placa eletrônica? Todos já pegaram, né? Pelo menos uma vez a placa eletrônica. Sim, professor. Entendeu? Agora uma placa simples, que a gente vai na escola, faça uma placa simples. Você imagina uma placa eletrônica de um robô daquele. Como que deve ser aquilo? Certo? Você perder uma placa daquela lá, puta, é muita grana. Eu vou dar um exemplo para vocês, o seguinte, teve um lugar que eu trabalhei aí que eles estavam tendo tiveram problemas seríssimos com a placa das máquinas de arco submerso. As máquinas de arco submerso, elas têm uma placa de comando, placa de controle, que trabalha a programação da manipuladora junto com a máquina de corrente para soldagem e arco submerso. E toda vez que elevava um pouco a corrente da máquina para fazer a solda, queimava a placa da máquina. E cada plaquinha de máquina, da máquina, assim, nós estamos falando assim de 10 pau, 10, 15 mil reais, cara. Então não tinha, eu dei um chute aqui em questão, mas era um valor meio absurdo, certo? E são máquinas que não podem ter, por exemplo, assim, se tem uma variação de corrente, de tensão na rede, e por um motivo qualquer, essa corrente, essa tensão, essa variação de pico, para baixo, para cima, não interessa, vá para dentro da fábrica e entre queimava a placa. Queimava a placa da máquina. Comprar uma outra placa. Compra uma outra placa. Bichos, eu sou capaz até de fazer uma pesquisa para os senhores entenderem o grau do problema que é
se a gente falar de uma placa que queimou por algum motivo, não. Imagina você trabalhando dentro de uma fábrica, com 10 máquinas trabalhando, 10 conjuntos trabalhando, e queima 4, queima 5 por semana, por mês. Como é que faz, cara? Quem que paga isso? Entendeu? Então, esses tipos de circuitos eletrônicos tem que ser protegido. E é onde entra os fusíveis. Então, para nós, hoje nós falamos muito, nós estamos comentando muito aqui em relação aos fusíveis para circuitos elétricos, mas qual é o componente hoje? Uma outra pergunta para os senhores aí, por gentileza, alguém possa responder. Qual que é o componente hoje que dentro da nossa casa faz um papel de fusível? É o IDR. Disjuntor, professor. Aí, ó. O disjuntor. Qualquer pico de curto-circuito ou curto-circuito interno ou um pico de corrente externa querendo entrar, o disjuntor está lá para bloquear. Houve um curto-circuito interno na rede, ele desarma. A tendência dele é desarmar. Na minha casa em Pinda, a gente estava em casa, quando vê, pum, desligava a luz. Aí olha pra rua, a luz acesa da rua. Aí vai eu lá na caixinha lá, um disjuntor desligado. Vai eu lá, armava, aí passava tempos, pum, apagava a luz. Aí eu lá na caixinha, pá, ligava. E para descobrir o porquê que estava acontecendo o desarme daquele disjuntor. Para descobrir o que estava acontecendo o desarme daquele disjuntor. Passou um tempo, bastante tempo. Eu tinha uma geladeira. No fundo da casa. Certo? Uma geladeira no fundo da casa. E não sei, por cargas d'água, o cara, quando montou a tomada, ele jogou a tomada da geladeira junto como é que fala assim, na rede, na fiação desse disjuntor. Então eu tinha tomada, tinha luz e mais uma, tinha tomada e luz nesse disjuntor. E uma das tomadas era da geladeira lá do fundo. Uma geladeira lá do fundo. Eu não sei por cargas d'água, eu acho que no ligar o motor da geladeira, não sei, que ele dava os picos de start da geladeira e desligava o disjuntor, cara. Entendeu? E demorou para cair a ficha, aí nós tiramos a geladeira do fundo, não sei por cargas d'água, tiramos a geladeira do fundo, certo? Parou, mas aí ele chegou a estragar esse disjuntor. Nós troquei o disjuntor, tudo lá, nunca mais tive problema. Mas o que eu tive que fazer? Nós batemos o fio, eu e meu irmão, batemos o fio daquela tomada, vimos que estava em paralelo, tirei a tomada dessa rede, nós deixamos uma tomada, fizemos uma outra ligação, uma tomada só para a geladeira lá do fundo, para tirar da rede da casa, se tivesse algum problema. Nunca mais deu problema. Nunca mais tive problema na casa lá, certo? Porque você, por mais que, como vou explicar dessa forma, é um circuito elétrico, ali não tem jeito. Nós estamos trabalhando com variáveis elétricas, amperagem, corrente, tensão, campo magnético, tem N coisas, motor. Então, quando entrava a geladeira, acionava o motor da geladeira, que dava o pico de corrente ali para que ele girasse e iniciasse o trabalho dele, o disjuntor caía. Não sei porquê também, mas resolvemos o seguinte: como que resolvemos o problema? Arrancamos o fio, troquei, mudei, fizemos uma direto para ela lá, para a geladeira, rodou maravilhosamente, certo? Dimensionamento. Professor? Oi.
Recentemente, a gente também teve uma situação onde um mau dimensionamento veio derrubar uma linha bastante importante aí no nosso sistema. Tinha um transformador particular que, ao invés de estar com elo fusível de 15K, o cara lá colocou um de 30. Aí meio que laminou o transformador. Aí ele entrou em curto e derrubou a proteção lá perto da subestação, deixando uma linha aí bastante extensa, com muitas cargas aí fora. Aí foi um trabalho retado para a gente localizar esse defeito, devido a um mau dimensionamento aí. Mas ué, isso é um problema seríssimo. Por isso que quando se trata, não é, por exemplo, assim, nós estamos falando de automação e tal, mas não tem como separar, chega a um certo ponto, não tem como separar a eletrônica da elétrica. Uma que não separa, não tem jeito. Mas o questionamento, a questão da linha de raciocínio, se tratando desse tipo de dimensionamento, esse tipo de projeto, tem que ter um cuidado fora do comum, principalmente em questão de dimensionamento de rede. Um mau dimensionamento, olha o que aconteceu com quem que falou mesmo, hein? William, olha o exemplo que o William deu mesmo. Um molde tinha que pôr de 10, o cara pôs de 30. Isso, exatamente. Aí meio que laminou. Como tava aí na tabela aí. Que teve essa inversão aí de cores aí. Que um vermelho tava de 10 e o mesmo vermelho tava de 100. Sim. Se porventura tiver uma inversão aí, vai laminar o circuito, entendeu? Vai tirar toda a proteção. Você frita. Aí lá o cara fez isso daí também. o que tiver pendurado vai fritar. Isso aí não tem como. Olha o exemplo legal aí, pra gente fechar aqui, fechando esse slide aqui. Olha o exemplo legal. Eu preciso, o máximo que eu posso ter dentro da minha rede é 10. O máximo. 11, o fusível queima. É a proteção. 10,5, o fusível queima. É a proteção. Aí você vai, dimensiona erroneamente um de 30. Tudo que tiver para frente, que tiver, por exemplo, dimensionado para 10, vai queimar tudo para frente, migão. Se bater 20 lá, o fusível libera. Bateu 29, o fusível libera. Tá dentro do especificado dele, ué. Por que ele vai segurar? Ele não vai segurar. Entendeu? Ele vai queimar. E o que acontece? Você destrói, teoricamente, vamos falar dessa forma, você destrói todo o circuito elétrico e eletrônico. Você queima todos os componentes, você derruba tudo. Queima, você frita, pega fogo, determinada situação. Alguns dos senhores aí, principalmente o pessoal da elétrica, né, cara? Tivemos um problema aí lá no... Puta, qual estado mesmo? Não foi no Pará. Essa semana... Amapá, professor. Qual? Amapá. Eu tô com Pará na cabeça, mas lá no Amapá. Você viu o tamanho do transformador? Alguém viu o tamanho do transformador que pegou fogo? Sim. Eu vi ontem. Cara, é um monstro. É um monstro. É o tamanho da casa. É do tamanho de uma Se não me falha a memória, parece que ele pesava 35 toneladas. Olha só, 35 toneladas. Aí, eu escutei uma reportagem aí. Na hora eu dei risada, entendeu? Mas a pergunta foi o seguinte: deveria de ter um transformador reserva. Porra, velho, é transformador, cara, que é... Eu imagino, cara, eu vou falar uma besteira aqui, hein, cara. De a cada 100, um pega fogo daquele jeito lá. Entendeu? Porque é o seguinte, o sistema é protegido,
Toda subestação tem todo o seu sistema de proteção para que não... E aquele negócio lá explodiu. Imagina que não deve ter acontecido lá para aquele negócio ter explodido e pegado fogo daquele jeito lá, cara. Entendeu? Só que eles não falam. Eu tenho certeza que eles não falam, mas eu tenho certeza que se fosse um dos técnicos que estão me ouvindo a falar agora, que são da parte elétrica, saberia o que aconteceu lá. Comeram bola. Simplesmente. Professor, Oi. eu não entendo muito dessa área de elétrica, mas para mim eu acho que foi falta de inspeção, entendeu? Inspeção semanal, inspeção mensal, algo do tipo que pode ter acontecido, entendeu? E também algum tipo de proteção lá que já deveria estar atuando, E não e eles estavam empurrando com a barriga. A proteção atuava e eles rearmavam. A proteção atuava e eles rearmavam, entendeu? Até chegar a esse ponto. Tem um sistema chamado fuga-terra, que é mais para essas questões de fuga, algum tipo de fuga na corrente. Sim. Provavelmente alguma coisa já vinha acontecendo, porque não tem condições desse bicho dar problema do dia para noite e acontecer o que aconteceu, meu ponto de vista. Não, eu concordo com o gênero número igual contigo. Não, sem sombra de dúvida. Já estava acontecendo alguma coisa. E todo mundo que estava acima lá do operador lá, que trabalha no piso da operação, já sabia também que uma hora ia dar problema. Só que estava empurrando. Porra, meu, o equipamento não segurou. Alta tensão, superaqueceu, explodiu, pegou fogo. Entendeu? O negócio é complicado. Um simples circuito, já é um problema. Uma televisão, entendeu? Celular, olha os problemas que nós estamos tendo aí vários vídeos de WhatsApp, várias situações aí que nós nos deparamos aí com reportagem de celular pegar fogo. Um componente eletrônico explode. Componente eletrônico explode. Superaquece aqui dentro é uma placa eletrônica com resistores, capacitores, indutores, tem tudo aqui dentro aqui. Miudinhos, mas tem. Aí o que acontece? Superaquece, explode, pô. Tem um vídeo aí que rodou aí no WhatsApp, aí, não sei se os senhores já viram. Que o vídeo pega fogo com o celular, explode no bolso de trás do cara. O cara parece estar numa lotérica. E de repente sai um jato de fogo assim da calça do cara. Até engraçado, até por sinal. Porra, superaqueceu. Abafadinho dentro do bolso. Aquele componente lá trabalhando. As correntes trabalhando. Superaqueceu. Precisa de ar, precisa sair. Porra, o negócio explode. Entendeu? O negócio explode. Agora você imagina uma rede aí como que se diz aí, William, de alta tensão aí? De alta, né, que você chama aí? Transmissão, professor, linha de transmissão. É de alta, né, que a pessoa fala, né? Isso, positivo. Então, imagina uma linha de alta aí, meu amigo, uma subestação com transformador de 35 toneladas. Você tá maluco, rapaz, que é uma bomba nuclear. Gente, 9h30, hoje nós vamos finalizando aqui já. Muito obrigado pela presença de todos. Só que eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos iniciar a chamadinha aqui de novo, com os nomes que estão aparecendo aqui. Porém, o que está acontecendo aqui comigo, aqui com a chamada? Eu estou tendo algumas dificuldades de encontrar alguns nomes na lista, certo? Hoje mesmo na aula que nós tivemos no dia 11 e 16, ficaram alguns nomes, eu deixei lá dentro do carro. Ficaram alguns nomes que eu não encontrei em nenhuma das listas, certo? Eu vou chamar um por um de novo. Peço que paciência, nós estamos com 39 pessoas na sala. Eu vou chamar um por um de novo. Eu só peço o seguinte: eletromecânica e eletrotécnica. Quem for de eletrotécnica é elétrica. E eletromecânica, mecânica. Então eu preciso de elétrica 18 ou 19 e mecânica 20 e 21, parece, se eu não estou enganado. Beleza? Vamos combinar assim? Para que eu possa pegar nome por nome
e confrontar com todos os dias para que os senhores não tenham nenhum problema em relação à falta. Beleza? Vou começar por aqui então. Bora lá. Professor, começa a chamada. Você começa a chamada. Absolito. Presente, professor. Técnica 19. Elétrica 19. Elétrica 19. Beleza, Abson? Alessandro Araújo. Boa noite, Mecânica 21. Mecânica 21. O seu, eu acho que o seu é um, Alessandro, que eu não encontro na lista. Oi, não copiei. O seu é um que eu não encontro na lista, Alessandro Araújo. É estranho. Mas não tem problema. Vou ver com a menina lá. Não tem problema, eu vou... Deixa que eu desenrolo com ela lá. Porque eu vou ter que passar a lista para ela de presença. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Anderson Dimas. Anderson Dimas. Anderson França. Presente, professor. Mecânica 21. Valeu, Anderson. Axel Oliveira. Presente, Mecânica 21. Valeu, Axel. Valeu. Bertino é... José Mário, né? De Jesus Santos. Bertino, qual que é o nome mesmo, Bertino? Matias, professor, Matias. Matias. Elétrica 19. Matias o quê? Ribeiro dos Santos, Elétrica 19. José Mário de Jesus Santos a gente chamou, professor? Calma aí, sobre Elétrica 19. Ainda não. Estamos no Bruno Peixe. Presente, professor. Mecânica 21. Beleza, Bruno. Kleber Bispo. Presente, professor. Massa. Fala aí, Kleber. Ele é mecânico, ele é... Ai, meu Deus do céu. Depois eu vejo aqui. Cristiano Cruz. Elétrica 18, professor. Maravilha, boa noite. Boa noite. Cristiano Rios. Mecânica 20, professor. Boa noite. Boa noite. Eneslândia. Presente, Elétrica 21. Boa noite. Boa noite, Eneslândia. Davi Oliveira. Davi Oliveira. Davi Oliveira. Davi Oliveira. Davi Oliveira. Presente, eletrônica 19. Quem travou? Maravilha. Boa noite. Edivaldo de Jesus. Eric Teixeira. Elétrica 19. Valeu, Eric. Valeu. Francisco Magalhães. Presente, professor. Mecânica 20. Mecânica 20, professor. Beleza, boa noite, Francisco. Valeu. Felipe Silva. Falou. Presente. Mecânica 21. Maravilha. Fernando Carneiro. Presente, professor. Elétrica 19.
Boa noite. Valeu, Fernando. Boa noite. Alisson Barbosa. Presente, professor. Mecânica 21. Isaac Nunes. Presente, professor. Elétrica 19. Valeu, Isaac. Ivan Gomes. Professor, você colocou presente em mim, professor? Quem que é você? Alisson. Alisson. Coloquei Alisson Barbosa. Isso. Mecânica 21. Pronto. Dorme Joia. com Deus, Fui. valeu. Professor Ivan, professor, aqui, ó. Vamos lá. 19 elétrica. Elétrica Ivan. 19. Obrigado. Professor, me fala uma coisa. Professor, me fala uma coisa, rapidão. Diga. Essa atividade aqui do livro aqui 12. É para enviar para o senhor pelo e-mail ou pelo seu WhatsApp? Por e-mail. Explica aí. Por e-mail. Por e-mail, né? Por e-mail. Então eu tiro a foto e pro senhor, não é isso? Põe Pela foto nome, minha também? põe seu nome, tudo. Eu vou ter que falar com essa turma na segunda-feira aí. Põe o nome, tudo direitinho aí pra mim aí. Responde, faz um trabalhinho assim de mão e tira a foto e manda pra mim. Tá aqui já, professor. Tá aqui já, já trabalho já. Normal, agora tipo assim, eu tiro a foto e vi pro senhor pelo e-mail? Isso, vi por e-mail. Tá bom então, tá. Obrigado, tchau. Valeu. Eu. Cadê? Ivan Gomes. Cadê? Jonas Nunes. Presente, professor. Boa noite aí, Mecânica 21. Valeu, boa noite. Valeu. Márcio Santos. Presente, professor. Eletromecânica 21. Valeu, Márcio. Miqueias Valeu. Carvalho. Presente, professor. Eletroteca 18. Valeu, Miqueias. Boa noite. Murilo Valeu. Silva. Presente, professor. Elétrica 18. Valeu, Murilo. O Teneval Tony. Presente, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Elétrico Mecânico. Elétrica. Elétrico o quê? 18, viu? 18, valeu. 18. Valeu. Valeu. Rogério Vieira. Mecânica 21, professor. Valeu, Rogério. Boa noite. Boa noite. Romeilson. Presente, Mecânica 20. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. William Souza. Presente, professor. Elétrica 2000, elétrica 18. Maravilha, valeu. William Santana. Presente, professor. Professor, mecânica 20. Deixa eu tirar só uma dúvida. Aquela atividade é para ser enviada para o seu e-mail, né? Isso. Não é pro meu. Já foi enviada, valeu, boa noite. O e-mail que eu pus no grupo. O prof, não sei do que, 2020 e tal. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo, professor, já foi enviado. Eu mesmo não sei o e-mail de cabeça. Calma aí que Tranquilo, já foi enviado. Valeu, boa noite. Fica com Deus aí. Já enviei hoje já. Então tá bom. Valeu. Prof Desenho 2020, Gmail. Isso mesmo. Vou até repassar aqui de volta aqui de novo no grupo aqui, ó. Pronto, repasse lá, mas já foi enviado. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Vamos ver se a gente escuta a voz dela hoje, né? Victória Silva. Wesley Brito. Presente, professor. Elétrica 18. Professor, Oi.
Professor? Oi. Boa noite, é Jackson falando aqui. O senhor ficou sem chamar o meu nome aí. Não, mas vou chamar. Eu dei um pulinho aí só, mas vamos voltar nele já. Então vamos lá, Jackson. Já Sim, beleza. Vamos lá, já que tá falando comigo aqui. Jackson Silva. Jackson Silva, Elétrica 19. Maravilha, Jackson. Boa noite. Boa noite. Jacinto Aguiar. Presente, professor. Mecânica 21. Valeu, Jacinto. Boa noite. Professor, Oi. Edivaldo Filho. Edivaldo Filho. 21. Eletromecânica. Mecânica 21. Valeu, Edivaldo. Boa noite. Boa. Fernando Santana, já falei? Não, presente, professor. Mecânica 21. Fernando Santana. Mecânica 21, né? Isso. 21. Valeu, Fernando. Boa noite. Boa noite. Silva. Elétrica 18. Valeu, Matheus. Boa noite. William Cordeiro. William Cordeiro. Zezito Santos. José Mário de Jesus Santos. José Mário. José Mário de Jesus Santos. Mecânico ou elétrico? Elétrica 19. Elétrica 19. Maravilha. Boa noite, Zé Mário. Alguém mais ficou para trás aí? Alguém mais? Anderson Dimas, Anderson Dimas. Eletrotécnica 19. Valeu, Anderson. Valeu, professor. Valeu, boa noite. William Cordeiro. William Cordeiro. Última chamada. William Cordeiro. Compareceu ao portão de embarque. Uma boa noite.